A paz do Senhor a todos os participantes desse grupo da EBD. Dando continuidade aos nossos tutoriais, hoje nós vamos estudar a lição número 11, a relevância do discernimento, e a coordenação será do pastor Ademar no dia 11 de 9 de 2022. Nós estamos estudando a revista do terceiro trimestre, Sermão do Monte, escrita pelo bispo Abner Ferreira. O tópico 3, diz discernimento entre o digno e o indigno. Aqui Jesus utiliza figuras de linguagem para ensinar aos seus discípulos que as coisas santas não podem ser dadas àqueles que não querem ou para aqueles que não têm a capacidade para apreciar os valores espirituais. Mateus 7:6. Não deis aos cães as coisas santas, e nem deitei aos porcos as vossas pérolas. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se, vos despedacem. Aí no 3.1, os cães. O autor cita Herbert Lukier, que comenta aqui sobre os cães a qual o Senhor fala. São selvagens, rosnadores que voltam o mordem nas mãos daqueles que os alimentam. Cães do Oriente são mais selvagens e vivem em matilhas, mais do que os nossos cães. Aí, mais do que nossos cães, tá? Deixa eu ver aqui. Se alimentam-se de carniça e lixo. São mais sanguinários do que as do Ocidente. Era a esses que Jesus tinha em mente quando usou a referência aos que, de forma selvagem, odeiam a verdade. Jesus, quem quer, não é quem aqui. Jesus quer que seus discípulos sejam inteiramente inofensivos em seus relacionamentos com os outros. Mas reconheçam que nem todos estão em condições de serem abordados para ouvirem e conhecerem o Evangelho. Mateus 7 e versículo 6, parte B. Não aconteça que as pisem com os pés e, voltando-se a vós, despedacem. Deus sabe de tudo o que necessitamos. Não existe motivo para nós vivermos ansiosos de nossa parte. Mateus 6, 32, parte B. De certo que vosso Pai Celestial bem sabe que necessitei de todas essas coisas. Aí no tópico do comentarista, o autor comenta que provavelmente Jesus esteja advertindo seus seguidores a não focarem o Evangelho aos ouvidos desinteressados e indiferentes. Mateus 10, de 11 a 14. Em qualquer cidade ou aldeia em que entrarem, procurai saber quem nela seja digno, e hospedai-vos aí, até que vos retireis. E quando entrardes em alguma casa, saudai-a, e se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz, mas se não for digna, torne para a vossa paz. E, se ninguém vos receber e nem escutar a vossa palavra, saindo daquela casa ou cidade, sacudi o pó de vossos pés. Não importa quanto tempo e dedicação e ensino de alguma pessoa, elas simplesmente não possuem ouvidos para ouvir. Mateus 11, 15. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí Mateus 13, de 13 a 15. Por isso lhes falo por parábola, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, e nem compreendam. E neles se cumpria a profecia de Isaías,
que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendeis, e vendo vereis e não perecereis, porque porque o coração desse povo está endurecido. Ouvi de mau grado com os seus ouvidos e fecham seus olhos, para que não vejam com os olhos, e que ouçam com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Aí no 3.2, os porcos. Essa analogia foi usada por Cristo para mostrar como as pessoas reagem quando estão vivendo em rebelião contra Deus. Pessoas rebeldes que rejeitam a sua palavra e fecham as suas mentes e corações e conhecimento espiritual. 2 Pedro 2:22. Deste modo sobreveio o que um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, e a porca lavada aos espojadouros de lama. Isto não significa que não deve evangelizar aqueles que estão à margem da sociedade. Jesus comia com os pecadores e publicanos e os ensinava. Mateus 9:10. E aconteceu que, estando ele em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram juntamente com Jesus e seus discípulos. Aí o autor conclui, né? É inútil pregar a verdade para aqueles que recusam-se a ouvir. Assim como um porco não conseguia entender o valor da grandeza das verdades divinas. 1 Coríntios 2,14. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-las, porque a elas se discerne espiritualmente. O tópico aqui do comentarista, né? Só um minutinho, deixa eu puxar aqui. Aí o autor diz: embora os crentes estão impedindo de julgar os outros, né? Aqui em Mateus 7, de 1 a 5. Não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgares sereis julgados, e com a medida com que tiveres medido, vos hão de medir. E porque repara tu no argueiro que está no olho do teu irmão, e não vê as traves que está no teu olho? Ou como dirás ao teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, estando uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, então cuidará em tirar o argueiro do olho do seu irmão. Mas Jesus preveniu sobre a falta de discernimento em relação às pessoas com o Evangelho e com o que sinto. Essas pessoas que são aquelas que, quando apresentam o Evangelho, recebem com desprezo e escárnio. Né? E Jesus, né, fez o uso desses animais um símbolo para ilustrar a natureza de alguns homens. Não devemos evitar em ajudá-los, quando for preciso, e nem fazer o Evangelho um verdadeiro motivo de zombaria da parte delas, né? Deixa eu ver, aqui ficou meio. Jesus preveniu sobre a falta de discernimento em relação às pessoas para com o Evangelho e o que sente. Não é sinto. Sente, eu achei esquisito. Sente. Sente. Ok? Deixa eu rolar aqui. Aí, para terminar o tópico número 3, o item 3.3, as pérolas. As pérolas considerado as mais preciosas de todas as joias. Mateus 13, 45, 46. Outro sim, o reino do céu é semelhante ao homem negociante que busca as pérolas. E encontrando uma pérola de grande valor, foi, vendeu tudo quanto tinha e comprou-a. Aí, 1 Timóteo 2,9, que, do mesmo modo que as mulheres se ataviam em traje honesto, com pudor e modéstia, não com trança, ou com ouro, ou pérola, ou vestido precioso, passaram a simbolizar a preciosidade da verdade, o desapontamento e a consequência tida dos porcos ao descobrir que pensavam ser comida e eram apenas pérolas.
os impuros selvagens e incapazes de apreciar a joia inestimável da fé cristã. E Jesus diz: são esses que temos o direito de entregar o tesouro das nossas pérolas, e após ouvir a palavra se tornam piores do que eram antes. Salmo 14, 1. E disse o nécio ao seu coração: não há Deus, não tem se corrompido, fazem abominável as suas portas. Não há ninguém que faça o bem. Provérbio 26, 4. Não responda ao tolo segundo a sua estutícia, para que também não lhe faça semelhante a ele. O autor diz: sagrado e pérola são termos que se referem às verdades espirituais de grande valor. Aí o comentarista aqui: as pérolas são aqueles que estão dispostos a valorizar as riquezas dos tesouros de Deus, e não com os ímpios que endurecem perante eles e amaldiçoem o caminho da fé em Cristo. Pessoas sem respeito e mais não podem entender o valor do Evangelho. Não devemos deixar de transmitir a palavra de Deus aos infiéis, mas devemos ser suficientemente sábios para discernir, evitando trazer a zombaria e a ridicularização à mensagem de Deus. Devemos ser cuidadosos para não acontecer que venham também profanar essas santas verdades confiadas a nós. Ezequiel 44, 23. A meu povo ensinarão a distinguir entre o santo e o profano, e farão discernir entre o impuro e o puro. Tá? Bem, aqui nós terminamos o tópico 3, né? Também a lição, né, de número 11. Né? Aguardo todos na lição número 12, tá? Assim, se Deus o permitir. Muito obrigado por assistir e até lá.